Alguns dos conceitos mais importantes da Lei Geral de Proteção de Dados estão no artigo 5º, né, que fala, por exemplo, do titular, do controlador, do operador, do encarregado e dos agentes de tratamento. Essas são as pessoas, ou seja, os sujeitos que de forma mais direta são citados na Lei Geral de Proteção de Dados. Há outros também, como, por exemplo, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que a gente vai analisar de forma muito específica nos termos que mais se repete no texto da lei, a gente vai ver isso detalhadamente. Mas vamos começar analisando isso aqui. Vou ler para vocês, literalmente, o texto da lei. Diz o artigo 5º da Lei Geral de Proteção de Dados. Para os fins dessa lei, considera-se titular a pessoa natural a quem se referem os dados pessoais que são objeto de tratamento. O controlador é a pessoa natural ou jurídica. Percebam que, nesse caso, o titular não pode ser uma pessoa jurídica, tem que ser pessoa natural, uma pessoa física, né? E aí, o controlador é pessoa natural ou jurídica, de direito público ou privado, a quem compete as decisões referentes ao tratamento de dados pessoais. O operador, que é a pessoa natural ou jurídica, de direito público ou privado, que realiza o tratamento de dados pessoais em nome do controlador. O encarregado é a pessoa indicada pelo controlador e operador para atuar como canal de comunicação entre o controlador, os titulares dos dados e a Autoridade Nacional de Proteção de Dados. É uma espécie de ombudsman, não sei se vocês já viram isso em direito processual, mas é um papel típico do Ministério Público. É um papel de fiscalização, mas essa pessoa é contratada, é paga por uma das partes, né? A ideia do ombudsman é tradicional, como se fosse um fiscal interno que defende os interesses dos clientes dentro do empregador. Imaginem que uma rede grande de lojas, deixa-me pensar, uma rede de supermercados, por exemplo. Essa pessoa vai ouvir a reclamação dos clientes e vai tentar resolver internamente esses problemas sem a necessidade, por exemplo, de resolver isso dentro do juizado do consumidor. Tá? E por fim, diz a lei que agentes de tratamento são o controlador e o operador. Com a leitura da norma, a gente já consegue ter uma primeira visão. Mas eu acho que fica mais fácil a gente esquematizar, como eu gosto de fazer, de forma visual. Eu criei aqui esse esquema bem simples para tentar mostrar um processo, por exemplo, de compra, na qual alguém, uma pessoa, qualquer um de nós, vai comprar um produto ou um serviço. Essa pessoa é o titular de dados, né? É a pessoa cujos dados serão coletados. Então, no momento que eu vou, sei lá, comprar uma roupa, comprar um medicamento numa farmácia, dou lá meu CPF, que vai estar atrelado ao meu nome, que muitas vezes está atrelado ao meu endereço, meu número de telefone, e a ficha, por exemplo, dizendo que Ademário comprou tais medicamentos, no supermercado comprou tais produtos, numa loja de roupa comprou tais roupas, e aos poucos pode-se montar um perfil das minhas preferências a partir das coisas que eu consumi, além dos serviços que eventualmente vou contratando também, ok? Então, o titular dos dados é a pessoa física que tem os seus dados naquele momento tratado ou capturado. Atenção, a coleta de dados em si, ela não é proibida, ela é possível, ela é permitida. O que tem que ficar muito claro para o titular do dado é para que aquele dado está sendo colhido e se ele concorda com aquela coleta de dados. Por exemplo, vocês, quando entram na SES, têm que dar uma série de dados para assinar o contrato de prestação de serviços que vocês estabelecem com a SES. O CPF, por exemplo, é fundamental nesse momento para identificar fiscalmente a parte que está contratando o serviço da SES. Mas, por exemplo, eu imagino que não haja, por acaso houver, me avisem que está errado, mas se houver lá um campo dizendo que você tem que declarar qual é a sua religião para poder se matricular na SES, em teoria não há nenhum fundamento legal para isso. E até onde eu sei, esse dado não é coletado, até porque se trata de um dado pessoal sensível, ou seja, é ainda mais limitada, é ainda mais cautelosa a coleta desse tipo de dado. E normalmente esse dado é entregue de forma direta e imediata para alguém que vai coletá-lo e processá-lo, o que a gente chama um operador de dados. É a pessoa que coleta, armazena, analisa os dados.
Há uma série de debates ainda no direito brasileiro, especialmente em relação ao direito trabalhista, se, por exemplo, o caixa de um supermercado ou o caixa de uma farmácia, um funcionário da SES que esteja ali no balcão de atendimento, se essa pessoa é de fato operador de dados. A tendência majoritária da doutrina é entender que sim, de forma direta e imediata, essas pessoas são operadores de dados, porque elas podem, desrespeitando a orientação dos seus superiores, desviar esses dados. Alguém que chega com seus dados para fazer a matrícula na SES, imagine que um funcionário de má fé anota paralelamente esses dados e vende ou desvia para a função diferente daquela que é de fazer a matrícula na faculdade, ou bem caixa de farmácia, ou de supermercado, ou de qualquer negócio que seja. Tá? Então, o operador de dados é aquela pessoa que diretamente vai tratar dos dados, vai fazer a coleta, vai colocar num formulário, vai fazer análise, vai gerar relatórios, normalmente as pessoas. E, em geral, esses operadores de dados estão subordinados a alguém que está hierarquicamente acima deles. O controlador de dados é a pessoa que decide o que é que vai ser feito com os dados que foram coletados. Esses dados vão servir apenas para, eventualmente, fazer a cobrança do serviço se ele não for adimplido pela parte que está contratando, ou a gente pode levantar uma série de insights, como se diz na análise de dados, uma série de ideias de como a gente pode oferecer o melhor serviço em relação àquele negócio. Né? Então, o controlador de dados é a pessoa que tem o poder hierárquico de decidir o que será feito com aqueles dados. E, uma vez mais, espera-se que essa pessoa também respeite o consentimento informado. Se os dados foram coletados pelo operador para um determinado fim, ele, como controlador do dado, ele não tem a liberdade de utilizar aquele dado, diferentemente daquele que foi da finalidade que foi informada ao titular dos dados no momento da sua coleta. A Lei Geral de Proteção de Dados diz que essas duas pessoas, os operadores e os controladores de dados, são os agentes de tratamento, são as pessoas que diretamente vão trabalhar com esses dados. E, por outro lado, também cria-se a figura do encarregado de dados, que a gente copiou, aliás, toda essa lei, ela é muito baseada na GDPR, que é General Data Protection Regulation da União Europeia, que entrou em vigor em 2016, ou seja, 2 anos antes apenas da entrada em vigor da promulgação, ou melhor, da LGPD. E o encarregado de dados é a pessoa que fiscaliza o tratamento de dados da empresa ou instituição e, quando é necessário, faz o diálogo com as autoridades competentes, especialmente a Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Então vejam que esses são os 4 grandes atores, e aí 2 deles juntos recebem a categoria de agentes de tratamento, do titular de dados, que é a pessoa física que fornece esses dados, o operador que diretamente manipula, faz o tratamento dos dados, o controlador dos dados que decide como esses dados vão ser utilizados, normalmente alguém que tem poder hierárquico superior ao operador dos dados, seja como empregador, seja como contratante daquele serviço, e por fim o encarregado de dados, que é aquela pessoa que vai tentar, dentro daquela instituição, garantir que as normas de proteção dos dados estão sendo respeitadas por todos os agentes de tratamento para garantir o uso correto dos dados. Não significa que os dados não serão coletados, dados serão sim coletados de forma responsável, de forma cuidadosa e de forma a estar alinhada com o que determina a Lei Geral de Proteção de Dados. Bom, por hoje é só. A gente ainda vai conversar muito sobre a Lei Geral de Proteção de Dados. Até a próxima.